Continuação. Turma, agora é hora da gente finalizar os cálculos das interferências. Na videoaula passada, a gente consultou o catálogo de rolamentos e encontrou uma sugestão do ajuste dos rolamentos. Só que eu preciso fazer aqui um reparo porque na videoaula passada eu falei que todos os rolamentos são iguais e bastava vocês fazerem uma verificação para um deles porque todos eles teriam o mesmo processo. E daí eu vacilei porque todos os rolamentos são iguais sim, mas nem todos sofrem a mesma força axial. Então o que vocês precisam fazer é realizar os cálculos para o rolamento que sofre a maior força axial. E claro, você pode se perguntar: professor, mas eu não tenho CDHs nos meus eixos. Fique tranquilo porque eu já vou te explicar o que você tem que fazer. Então, de acordo com o catálogo de rolamentos, a recomendação seria fazer um ajuste 45, ou seja, diâmetro nominal 45 milímetros, alguma coisa K5, K minúsculo 5, né? Que é a questão do afastamento do eixo. Só que daí, não sei se vocês prestaram atenção, mas nas próprias instruções de montagem, aparecia uma porca para auxiliar a fixação no radial do rolamento. E nesse projeto a gente não pretende usar nenhum tipo de porca. A gente quer que a interferência desempenhe o maior papel de unir o anel interno do rolamento ao eixo. E daí fica claro por que a recomendação do catálogo foi de um ajuste do tipo K5. Você já vai entender essa minha reflexão. E para fazer isso, eu vou lançar a mão das tabelas de ajustes preferenciais que estão prescritos na norma ISO 286-1/2010. Essas duas tabelas trazem os ajustes recomendados e preferenciais previstos na norma ISO. Porque se a gente fizer uma análise combinatória entre as letras maiúsculas e minúsculas que dão as posições das tolerâncias com os graus e T's, que são os números que dão os valores das tolerâncias, isso vai resultar em um número estrondoso de possibilidades. E daí essas duas tabelas propostas pela norma ISO 286-1/2010 nos fizeram um enorme favor, porque elas limitam demais as possibilidades. Olha só, se vocês olharem cautelosamente, vocês vão perceber que as tabelas sugerem um número bem reduzido de ajustes. E ainda mais, ela classifica os ajustes como sendo ajustes recomendados e dentro deles ainda nos sugerem os ajustes que são preferenciais. Então deixa eu explicar isso aqui melhor um pouquinho para vocês. A tabela que está na parte de cima contém os ajustes recomendados e preferenciais para o sistema furo base. Por sua vez, a tabela de baixo traz os ajustes recomendados e preferenciais para o sistema eixo base. Vale lembrar que as normas da ISO estabelecem que uma das peças, ou até mesmo ambas, tenham suas tolerâncias no campo H maiúsculo, se for furo base, ou H minúsculo, se for eixo base. Então, em ambas as tabelas, se vocês olharem nas colunas, a gente vai encontrar as divisões por ajustes com folga, ajuste incerto e ajuste com interferência. Daí nas linhas, na primeira tabela, vocês vão encontrar os ajustes do sistema furo base, H maiúsculo 6, H maiúsculo 7 e assim por diante. Já na segunda tabela, nas linhas, vocês vão encontrar os ajustes do sistema eixo base, H minúsculo 5, H minúsculo 6 e assim por diante. Então essas duas tabelas aí consistem em uma matriz bastante interessante, útil, prática, que nos auxilia caso a gente precise determinar os ajustes e caso a gente não tenha muitos parâmetros de entrada. Agora, para a gente encerrar a explicação sobre essas tabelas, aí em verde kryptonita a gente tem as combinações de ajustes que são os ajustes chamados preferenciais. É como se fossem os ajustes recomendados dentro dos ajustes recomendados. Daí vem o nome de ajustes preferenciais. Então a gente vai usar essa tabela para a sugestão que foi dada pelo catálogo de rolamentos. Ao consultar as tabelas de ajustes preferenciais da ISO, a gente vai notar claramente que um eixo K minúsculo 5 vai causar um ajuste incerto, ou também chamado de ajuste de transição. Inclusive, deixa eu aproveitar e agradecer ao querido professor Edivaldo Buba, que me enviou essas tabelas, porque eu procurei para que a gente tivesse um alinhamento nas explicações e ele gentilmente confirmou as recomendações que eu estou dando aqui para vocês agora. Além do que, ele durante um domingo me mandou essas tabelas aí. E como o Buba foi meu professor, e hoje eu tenho a honra de tê-lo como colega de trabalho, né? E eu sempre faço questão de dizer para ele que, apesar de ser um colega de trabalho agora, ele continua sendo meu eterno professor. Então fica aqui meu agradecimento, valeu demais, Buba, pela gentileza de ter me respondido, principalmente em pleno domingo. Então, turma, como o catálogo recomenda fixações radiais adicionais e eu não quero fazer isso, eu vou, por conta própria, mudar a especificação dos ajustes. Porque, se vocês se lembrarem, a ideia seria, através do catálogo, a gente fazer um ajuste interferente no anel interno e ajuste com folga no anel externo. Só que se eu usar um ajuste do tipo eixo K minúsculo 5 com o anel interno do rolamento, vai dar um ajuste incerto. E é por isso que eu vou fazer essa mudança. Portanto, eu vou escolher para o anel interno um ajuste preferencial baseado no sistema furo base com furo H maiúsculo 7. Então, a tolerância IT do eixo vai ser 6. Caberia a gente determinar agora qual que é a letra do afastamento do eixo. Igualzinho os exercícios que a gente fazia no curso de elementos de máquinas 1. E daí você pode me perguntar por que eu escolhi o ajuste do cubo do furo H maiúsculo 7. É porque nessa tabela eu tenho muito mais possibilidades para o furo H7. Nessa linha eu tenho 13 combinações recomendadas, dentre as quais 8 são preferenciais. E essa quantidade é bem maior do que todos os outros furos base. Agora, para especificar o ajuste do anel externo, daí eu vou fazer um pouco diferente, porque o catálogo recomenda que seja montagem por ajuste com folga. Se lembre disso, tá? Então, que comecem os jogos.
Bom demais. Então, já que eu decidi que eu vou escolher um ajuste interferente entre o anel interno do rolamento e o eixo, eu quero rapidamente recordar com vocês quais são os dois critérios de falha de uniões por interferência. Por se tratar de um ajuste por interferência entre as peças, a gente não tem como saber a interferência existente entre elas, a menos que a gente faça medições em cada uma das peças, algo que é inviável totalmente. Então, o máximo que a gente consegue determinar é justamente o intervalo de interferências possível. Porque ao montar aleatoriamente um eixo com um rolamento, a gente vai com certeza ter uma interferência que esteja entre a interferência máxima e a interferência mínima. A interferência mínima aconteceria caso a gente montasse o menor eixo com o maior furo. Por sua vez, a interferência máxima aconteceria caso a gente unisse o maior eixo com o menor furo. E daí, turma, da teoria da elasticidade, baseada nos problemas bidimensionais expressos em coordenadas polares, a gente consegue relacionar a interferência entre as peças com a pressão que é gerada entre essas mesmas peças. Então, se eu quiser saber qual que é a menor pressão existente entre as peças, basta eu usar a interferência real mínima, Z mínimo, nessa fórmula. E, obviamente, se eu quiser determinar qual que é a máxima pressão que pode acontecer entre essas duas peças, eu tenho que usar a interferência real máxima, Z max, nessa mesma fórmula. E aí, turma, com esse cenário pavimentado, em função dessa revisão de uniões por interferência que eu fiz, a gente pode traçar alguns caminhos para a nossa especificação do ajuste. Eu digo isso porque a gente tem que garantir que os esforços sejam transmitidos sem que haja o escorregamento entre as peças. Só que ao mesmo tempo a gente tem que garantir a integridade estrutural das peças, porque se a gente tiver a montagem que cause a pressão máxima, eu tenho que ter certeza que não haverá falha estrutural nem no eixo, nem no rolamento. Melhor dizendo, que não tenha falha estrutural nem no eixo, nem no cubo do rolamento. E então, com os dados de entrada e com as restrições que a gente tem, duas opções de trajetória de cálculo se fazem presentes. Eu digo isso porque a gente podia especificar qual é o afastamento mínimo do eixo, deixando o Z mínimo como incógnita, e posteriormente verificar o coeficiente de segurança de ambas as peças contra o escoamento. Ou a gente poderia especificar um ajuste aleatoriamente na tabela de ajustes recomendados, obviamente pegando um ajuste preferencial, e daí verificar se esse ajuste preferencial seria capaz de transmitir os esforços sem que ocorresse escorregamento entre as peças. E claro, posteriormente a gente verificaria o coeficiente de segurança das peças para fazer a validação da resistência estrutural. E daí, turma, eu vou adotar o primeiro caminho só porque ele é um pouquinho mais detalhado. E daí eu já gravo para vocês a forma mais complexa de fazer esses cálculos, mas vocês não só podem, como devem seguir o outro caminho, porque ele é válido da mesma forma. E é claro, se você escolher um caminho que tenha uma força de atrito que promova o escorregamento entre as peças, é muito simples, você escolhe outro ajuste até que não tenha esse escorregamento entre o eixo e o cubo do rolamento. E daí, com um ajuste escolhido que satisfaça a questão do escorregamento, vocês fazem a verificação estrutural através do critério de escoamento. Tá legal? Então, vamos nós! Muito bem, então agora eu vou resolver essa questão de maneira bem rápida, porque eu vou começar aplicando o critério do esmagamento para selecionar o ajuste. Ao responder essa questão, eu literalmente soluciono essa charada e removo essa interrogação verde criptonita da minha especificação. E como eu já disse pelo menos umas 50 vezes, posteriormente, depois que eu tiver o ajuste especificado, eu faço a verificação dos coeficientes de segurança de ambas as peças. Ô gente, se vocês notarem, esse estilo de solução de projeto é idêntico, mas idêntico aos exercícios que a gente fazia em Elementos de Máquinas 1. E eu sei que eu já te falei isso nessa videoaula, mas eu quero chamar sua atenção para o fato de que aquilo que a gente estudou em Elementos de Máquinas 1 e Elementos de Máquinas 2, além do conteúdo, se vocês prestarem atenção, a forma com a qual a gente ministrou as matérias também foi escolhida para te preparar para situações reais do dia a dia de quem fizer projetos de máquinas. E mesmo que você não for fazer projeto de máquinas, isso faz parte da formação essencial da engenheira e do engenheiro mecânico. Então nossa missão aqui agora é encontrar aquela letra que especifica o afastamento do eixo. Ô gente, no momento nós temos essas informações aqui. Se vocês lembrarem bem, elas foram definidas em passos anteriores. Notem, por favor, que nessa caixa de texto também já calculei os fatores geométricos QI e QE, que dizem respeito à relação de diâmetros interno e externo das peças interna e externa. No caso do eixo, por ser uma peça interna e ela ser maciça, o QI é igual a 0. Já no caso do cubo do furo, por ser a peça externa e ela ter diâmetros interno e externo diferentes, o QE é igual a 0,822. Esse valor foi obtido com a divisão de 45 mm por 54,75 mm. Daí, turma, eu vou lançar a mão das tabelas de metrologia para encontrar os afastamentos máximo e mínimo de um furo 45 H maiúsculo 7, e para fazer isso eu vou consultar as tabelas que nós temos nos nossos tabelários de elementos de máquinas. Eu repito que dependendo de quando você estiver assistindo essas videoaulas, pode ser que essas tabelas e esses formulários estejam em locais diferentes do que eles estão agora. Então eu vou lançar a mão aqui dos formulários que estão nesse bloco de materiais didáticos. Na verdade, nesse momento eu não vou usar o formulário, sim, eu vou usar o tabelário. E, obviamente, por se tratarem de tabelas retiradas das normas de metrologia, vocês podem perfeitamente consultar essas tabelas em quaisquer outras fontes de consulta que sejam confiáveis. Então, cá estamos.
Vou aqui ampliar a tabela para afastamentos de furos. Então, para o sistema furo base, com um furo que tem diâmetro nominal de 45 milímetros e afastamento H maiúsculo 7, a gente constata que o afastamento mínimo é 0, como obviamente era de se esperar por se tratar de um furo base, e o afastamento máximo é de 25 micrômetros. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que analisando a tabela de eixos. Obviamente, a gente não sabe quanto valem os afastamentos máximo e mínimo do eixo, mas, ao consultar as tabelas metrológicas, a gente consegue perceber que a tolerância será de 16 micrômetros. E como que eu cheguei nesse valor? Muito simples. Nada nessa mão, nada nessa. Mesmo sem saber quanto vale o A minúsculo mínimo e o A minúsculo máximo, eu sei que o A máximo menos o A mínimo vale ou 42 menos 26, ou 50 menos 34, ou 59 menos 43, 70 menos 54, 86 menos 70, 97 menos 81, 113 menos 97 e assim por diante. Então a gente pode seguir com os cálculos. Então eu fiz questão de voltar aqui para o PowerPoint para deixar essas informações aqui registradas, tá legal? Obviamente, na hora que eu descobrir o A mínimo, eu consigo solucionar essa charada aqui que nos impede de, no momento, especificar o ajuste por interferência que vai acontecer entre o anel interno do rolamento e o eixo que estará aqui solidário nessa região. Agora, turma, eu vou recorrer ao formulário para que a gente possa determinar o coeficiente de aderência, que é o μ da fórmula do escorregamento. Então, só para a gente não ter nenhum tipo de problema, né, questionamento, professor, você está usando aí só o portal do diurno? Vamos lá, vamos consultar o portal do noturno para que a gente possa mostrar, obviamente, que as matérias convergem e, obviamente, os materiais didáticos são rigorosamente os mesmos. Então, o que eu vou fazer agora é abrir o formulário da P1 de elemento de máquinas 1 e vou migrar até, obviamente, o assunto que me interessa, que é uniões por interferência. Todas as fórmulas que a gente vai utilizar estão aqui nessa seção do formulário. O que eu vou fazer aqui agora é dar um zoom nessa tabela, que é a tabela que me interessa, que contém os coeficientes de aderência μ. Então a gente sabe que tanto o cubo quanto o eixo são de aço e nós também sabemos, porque a gente especificou, que o ajuste vai ser feito por dilatação térmica. E aí, ao lerem as instruções de montagem que constam no catálogo da SKF, vocês vão perceber que existe uma recomendação de que as superfícies sejam lubrificadas. De tal maneira que a tabela vai recomendar um coeficiente de aderência que orbita entre 0,08 e 0,17. Portanto, turma, normalmente quando a gente fazia elemento de máquinas 1, a gente tinha combinado que nós usaríamos valores intermediários nessas tabelas. E é exatamente o que eu vou fazer. Mas vocês podem adotar quaisquer valores que estejam dentro dessa faixa, basta que vocês deixem isso especificado no seu memorial de cálculo. Então, no meu caso, eu vou utilizar para os cálculos um valor de coeficiente de aderência intermediário a 0,08 e 0,17, resultando, portanto, em um coeficiente de aderência de 0,125. Olha só, turma, eu apresentei aqui para vocês o critério do escorregamento já com a pressão mínima incorporada. Na verdade, o critério do escorregamento se baseia no fato de que é necessário, para que não haja o escorregamento, a ação de uma força de atrito maior ou igual à força resultante oriunda da transmissão de potência. A gente pode deixar essa expressão ainda mais parametrizada porque faltam as fórmulas para determinação dos fatores elásticos KI e KE e também falta a expressão que determina a interferência mínima real após a montagem Z mínimo. Então eu vou incorporar essas fórmulas aqui para que fique mais fácil de vocês cadastrarem essas fórmulas nas suas planilhas e nos seus algoritmos de cálculo. A gente sabe que tanto o rolamento quanto o eixo são feitos em aço, portanto a gente pode estipular que o módulo de elasticidade axial seja de 210 GPa e o coeficiente de Poisson seja de 0,3. E eu digo isso porque essas são propriedades médias dos aços comuns. E daí, ao fazermos um mapeamento da fórmula do critério de falha por esmagamento, confrontando-a com as variáveis que nós conhecemos até agora, a gente chega à seguinte conclusão. A gente tem o μ, nós conhecemos as propriedades dos materiais, nós sabemos os valores dos fatores geométricos, de tal maneira que nós conseguimos calcular os fatores elásticos KI e KE. Nós também, obviamente, conhecemos o diâmetro nominal das peças. Nós sabemos quanto vale o comprimento útil do contato entre as peças, que é a largura do rolamento. Por se tratar de montagem feita através de dilatação térmica, a gente sabe que o ΔI é igual a zero, ou seja, a perda de interferência é nula. Agora que a gente definiu o sistema furo base e selecionamos o furo H maiúsculo 7, nós conhecemos o A maiúsculo máximo. Como se trata de um rolamento e ele não transmite torque, nós vamos considerar o torque igual a zero. E como eu tenho uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais montada no eixo, eu vou supor que toda a força axial seja suportada pelo rolamento bloqueado. E o rolamento bloqueado vai suportar a ação dessa força axial através da união por interferência. E se lembrem, é através do rolamento bloqueado que eu estou selecionando a união por interferência. Digo isso porque então eu conheço qual que é a força axial atuante. Obviamente, da matemática básica, eu também conheço essa constante π. Ou seja, a única incógnita que eu tenho é o afastamento mínimo do eixo.
E ao aplicar essa expressão, eu vou ser capaz de determinar qual que é o mínimo afastamento do eixo para que não haja o escorregamento entre as peças. E com esse valor, eu retorno nas tabelas de ajustes preferenciais da norma ISO e especifico o ajuste entre o anel interno do rolamento e o eixo. Posteriormente, quando eu tiver o ajuste selecionado, na verdade o ajuste especificado, eu aplico o critério do escoamento para assegurar a integridade estrutural das peças caso haja a pressão máxima entre elas. E aí, turma, eu quero discutir com vocês brevemente a estratégia de solução que alguém que, porventura, tenha escolhido um ajuste preferencial qualquer. Ora, no seu caso, você vai ter todas as variáveis, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da equação. Ou seja, você será capaz de calcular qual é a força de atrito, que está representada pelo termo da esquerda da inequação, e daí você também será capaz de calcular o valor do termo da direita da inequação, que trata da força resultante oriunda da transmissão da potência. E aí, se seu ajuste satisfizer essa inequação, significa que você escolheu um ajuste capaz de prover a força de atrito necessária entre as peças, que vai ser suficiente para suportar a força resultante aplicada. Mas isso não te isenta de que você faça a verificação da integridade estrutural das peças, tá legal? Agora, uma outra coisa, você pode me perguntar o que você deve fazer para verificar o escorregamento caso você não tenha força axial no seu eixo. E esse vai ser o caso de pessoas que tiverem no projeto somente engrenagens cilíndricas de dentes retos nos eixos. Uai, turma, daí você pode selecionar o ajuste preferencial direto na tabela e depois só fazer a verificação da integridade estrutural das peças através do critério do escoamento, que é também chamado critério da pressão máxima. Deu para entender? Então, para dar uma quebrada aqui na aula, eu vou realizar os cálculos na próxima videoaula e aí eu vou seguir fazendo algumas considerações, tá legal? Obrigado pela atenção, até daqui a pouco.